Oi pessoal, tudo bom? Fala gente, tudo bem com vocês? Estamos no ar. Terça-feira, e você, Chibata? Como Tudo vai bem? você? Tudo bem? Bom. Pensa de azul novamente, gente. Eu tento fazer ela mudar de cor, vim, né? Mas É ela adora coincidência. azul. Não, não é coincidência. É coincidência. Tá parecendo, Tá aqui tá dentro. parecendo uma coisa meio maníaca já. Tá, eu vou tentar. Tá bom? Semana que vem eu troco, Vamos prometo. trabalhar Tá bom. esse lado seu. Vamos, Né? prometo. Vamos tentar um pretinho básico, uma coisa mais suave. Vou tentar um personal stylist. Tá bom. Tudo bem com vocês? O negócio é o seguinte, gente. Terça-feira, pós-eleição de segundo turno, eleição presidencial no Brasil, em alguns estados em que houve segundo turno, né? E a gente tem uma atualidade, pessoal, para pensar um pouquinho mais, distanciado da simples polarização que tomou o nosso país, das brigas, por exemplo, em Facebook e outras redes sociais, ou nas famílias, né, também. E tudo isso, a gente procura distanciar um pouquinho para dar mais estofo de discussão. Porque a ideia é essa, né, Chibata? Nosso programa da atualidade é para a gente aprender, propor, entender como é que se pode refletir melhor sobre as coisas que nos cercam. Isso Inclusive aí. uma eleição, não é isso? Né, e refletir no sentido de abertura, Exatamente. não de fechamento, não de procurar, né, uma verdade ali no fundo. Ó, lê esses 2, 3, 4, 5, 6 livros aqui, você vai encontrar. A verdade. Não. É problematizar, né? A gente sempre fala que a realidade é sempre muito complexa, né, e observar essa complexidade, se conformar, isso é muito difícil, principalmente em épocas de eleição, se conformar com essa complexidade que é um país, que é viver em sociedade, é o primeiro passo que você tem que dar para começar a estudar e ter vontade disso, né? E pegar leve e tentar encontrar as suas soluções, mas sem muito messianismo. Exatamente. Né? Então, por favor, Vamos lá? Cato, Bom, manda ver aí. o que a Hoje gente tá bonito, traz à hein? tona, então, gente, é uma ideia meio cabeçona, assim, também, como uma reflexão sobre um tema muito nosso, muito próprio, mas um tema mais perene, mas também sobre um cara que escreveu sobre esse tema. Então, assim, nosso tema central aqui, ó, tá fadado, tá voltado ao livro, essas coisas vão no link aí pra vocês sabem, chamado Coronelismo, Enxada e Voto, que está fazendo 70 anos neste ano. É um livro publicado em 48 por Vitor Nunes Leal, que depois se tornou ministro do STF. E aí você vai dizer, bom, por que nós estamos falando disso? Porque olha só, coronelismo, enxada e voto, gente, é uma temática que infelizmente assola nossas eleições até os dias de hoje. Desde as municipais até as nacionais, né? E 70 anos depois, olha, ele dizia que o coronelismo, por exemplo, era um fenômeno fadado ao esquecimento, fadado a acabar. E não acabou 70 anos depois. Ele continua sendo um clássico dos estudos em ciência política, nas faculdades de Direito, pessoal, junto com livros como Raízes do Brasil, ou O que faz do Brasil, o Brasil, né? Casa que Grande bem assim, Senzala. Casa Grande Senzala. Junto com esses outros livros clássicos para entender a sociedade brasileira, ele continua como um cara que é um clássico. E por que isso? No que ele se diferencia dos outros, né, Chibata? Eu vou pedir assim, ó, eu vou desenhar um pouquinho esse processo histórico e daqui a pouco o Chibata vai incursionar com um intertexto muito bacana e fundamental para quem quer escrever, para quem quer entender melhor essas relações e principalmente, gente, para quem quer entender a literatura como esse processo de intertexto e de uma narrativa da história, tá? Então fica esperto. Vou só fazer o cenário e daí o Chibata vai entrar com esse sistema aí. Olha só, por que é que ele é um cara tão importante e tão clássico, gente, nesse sentido? Porque ele é pioneiro na tentativa de explicar o comportamento do coronelismo não pela índole, pela cultura ou pelo temperamento, mas pelas relações que confundiam o público e o privado, e confundem até hoje, em que pessoas no seu âmbito privado detêm os privilégios ou obtêm vantagens por indicações públicas, e ele trabalhava com isso, gente, no âmbito municipal, que é uma coisa super importante, que passou a vigorar fortemente na Constituição de 46 e depois na Constituição de 88, essa preocupação com a emancipação dos municípios. Com uma emancipação, gente, não só burocrática, no sentido de ganhar o status de município, mas com a emancipação política. A importância das indicações municipais feitas por coronéis de grande e pequena amplitude. Olha que coisa, né? Bom,
Que mais que tem que é bem bacana em torno do Vitor Nunes Leal, gente? Olha só, para entender aí, né? Ele é quem dá nome à biblioteca do STF hoje, né? Então você chega lá, tá escrito Biblioteca Vitor Nunes Leal, é esse cara, esse ministrão aí que escreveu Coronelismo, Enxada e Voto, né? Que mais? Ele foi ministro da Casa Civil do JK, de 56 a 59, sendo depois indicado ao STF, como só ia acontecer aí nos governos desde então, né? Trabalhou e tentou trabalhar com essa ideia da municipalidade, da força do município desde a Constituição de 46. É o precursor da jurisprudência no STF. Por quê? O que é jurisprudência? O que é jurisprudência, para começo de conversa, meu Deus, né? O que é jurisprudência? O que é isso? Jurisprudência, gente, é um apanhado de decisões. Né? Por exemplo, um colegiado, como por exemplo é o STF, tem a sua jurisprudência, ou seja, o que eles decidiram. Em casos semelhantes. Isso, e lembrar o que você decidiu faz com que você tenha um critério de igualdade para outros casos. Por exemplo, eu não posso decidir 10 anos antes, né, se você não quiser mudar a jurisprudência a favor, né, de uma pessoa num caso X, né, e depois no mesmo caso X, 10 anos depois, eu tenho que... como é que eu decidi lá? Aí você vai até aquela jurisprudência. Só que se você não tiver anotado isso, se você não tiver né, transcrito isso, como é que você vai saber? Hoje em dia a gente pega lá, o STF tem um sistema que você pesquisa, enfim, inclusive é a jurisprudência que se transforma em súmula, certo? Depois de um tempo, né? Então a concretização dessa ideia de decisões e que você vai lá consultar. Então como é que o STF observa um caso ou outro caso? Isso é uma jurisprudência. Beleza? E por que ele fez isso, né, Chibata? Olha a importância do que ele fez. Né? Assim, ele tava lá e dizia, não, mas peraí, 3 meses atrás, né, a gente decidiu tal coisa para tal caso. Agora tem um caso com características semelhantes. Ele anotava em caderninhos as decisões dos votos, porque na época, a gente pensem, isso era anos 50, 60, tá? Então não tinha informatização das coisas, não é que nem hoje. Computador, né? Não tinha sistema do STF para buscar os arquivos. Era tudo na mão mesmo, né? No máximo não dá datilografia, né? E aí ele fazia esses caderninhos e passava a lembrar os colegas também dos votos que eles tinham dado. Então isso acabou por ser, né, uma ideia rudimentar de sistematizar a jurisprudência no STF. Então, cada coisa assim, e pessoal, bacana porque, olha, é um livro com 70 anos e continua atemporal e muito atual. Mais ainda, Chibata, eu falei de um intertexto, do que é que esse cara conta em Coronelismo, Enxada e Voto, dizendo que, em vez de uma demonstração de força do coronel, é uma demonstração de enfraquecimento, porque a riqueza estava indo para a cidade, para os centros urbanos, e aí ele ser um coronel firme, ou tentar explorar mais ainda essa coisa do coronelismo, era uma maneira de mostrar enfraquecimento, segundo o Vitor Nunes Leal. Onde é que a gente encontra isso na literatura para intertextualizar? Em 2 histórias de poderes decadentes, né? A gente pode ver isso em Fogo Morto e São Bernardo. Fogo Morto dos Zé Lins do Rego, certo? E o São Bernardo do Graciliano Ramos, né? São 2, eu estava vendo agora, você estava mostrando aqui, né, a data do livro é de 48, 48. É isso? 48. Olha que interessante, né? Se a gente pensar a geração desses 2 escritores, eles estão no regionalismo de 30 que vai até 45. Então é isso que ele está observando, né? O jurista está ali olhando para isso e fala, pô, tem uma história interessante nisso, certo? E você estava falando dessa importância do município, é justamente porque os poderes eram muito fragmentados, né? A gente vê lá a história dos jesuítas no sul do país. Como o Brasil é muito grande, então você tem polos de poderes, né, que são muito espalhados. E com a modernização isso vai terminando. E isso é um sinal. Né? Então, se eu mando aqui no meu município ou na minha região, eu não quero que ninguém toque, ninguém decida nada. Então, eu sou poderoso, eu sou o coronel daqui. Né? Então, essa ideia do coronel brasileiro vem muito disso. E a gente vê muito isso em Fogo Morto. Fogo Morto é uma história que perpassa muito da história do Brasil
lá no Nordeste, certo? Mas como diz o próprio nome, esse fogo vai arrefecer, vai morrer. Esmorecendo. Né? Que era o fogo que ficava abastecendo a caldeira da cana. Então o livro passa por toda essa história da cana de açúcar, o poder da grana que isso vai dar, do prestígio que isso vai dar, e dos micropoderes, né? Dos poderes ali, né? Regionais. E isso vai acabando quando o jogo político vai mudando. E é esse o cenário que ele nos aponta. E a gente vai ver isso no engenho do seu Lula. Né? O Lula é um cara que é a ponta desse engenho, que vem do sogro dele, que era um homem muito poderoso, e aí sim, né, é o antecessor dessa história aqui. Então, sim, eles eram muito poderosos. E depois, essa história do coronelismo é quando eles, né, vão apertar o cinto, vão querer mostrar poder, só que na verdade é uma decadência já, né? Então esse arroxo demonstra uma decadência, um medo de perder poder. Então é esse coronelismo na acepção que o Vitor Nunes Leal coloca. Isso, na acepção. Eu acho que cabe muito bem nessa leitura, porque a família do Lula está toda decadente, tanto no sentido financeiro, porque o engenho está caindo, a produção do que eles tinham, que era o açúcar, já não é mais uma produção tão interessante para o Brasil, isso a gente conhece lá da história, né? E o poder, claro, junto com o dinheiro vai se escoando, vai se perdendo. Tá? E ele entra também em declínio, esse declínio tanto mental, porque ele acaba louco, certo? Tanto, e econômico e de poder. De uma maneira metafórica, uma decrepitude, que não acontece só com ele, mas que acontece com o mundo ao seu redor. Né? Que é um livro muito forte nesse sentido, né? Muito angustiante de você ver esse sujeito quase que evaporando ali no livro. E o São Bernardo é a mesma coisa, né? Um homem que quer poder, exige, né? É uma ambição da vida daquele personagem. Ele vai conseguir, através dessa fazenda chamada São Bernardo, onde ele vê negócios no casamento, né, o filho que ele queria, tudo ele quer ver um benefício financeiro, ou seja, sair coisificando todas as coisas, todas as relações, desculpa, e em certo momento ele vê que aquilo não deu nada. O poder que ele imaginava que um coronel tinha, humanamente, era uma questão assim, que levava ele à solidão. Volátil. Muito volátil, né? Um dos grandes livros, né, da literatura brasileira, o São Bernardo, sobre essas questões. Que não fala diretamente disso, mas o fundo é isso, né? A solidão. Dá pra falar que é uma narrativa de arrependimento, Chibata, essa do São Bernardo, ou não? Naquele arrependimento, tipo assim, eu fiz o que eu achava que era certo, mas não é muito isso, né? Entendi. Então, eu quis, eu busquei isso, eu achei que isso ia me alimentar, que são as coisas, né? Porque ele tem uma grande questão psicológica, que é assim, ele não tinha nada. Era um homem sem nada, né? E que vai acumulando coisas até que ele se percebe só com as coisas, né? E sem as pessoas. Mas nesse jogo do romance, a gente vê sentar à mesa desse homem muitos personagens políticos e sociais, né, desse interior. Que estariam aqui no jogo. Que seria o padre, né, que seria representando a igreja, que seria o político, então, né, que também está ali. Então a gente vai vendo como essas forças vão se organizando, essa força política de uma cidade ou das cidades pequenas do interior do Nordeste, do interior de São Paulo também tinha muito isso, né? Então os coronéis, essa história dos coronéis. Então pensar que até hoje a gente fala, né? Sim, e isso vira ainda discussões até para o meio urbano, né? Curral eleitoral, a gente traz na linguagem ainda essas imagens, né, do coronelismo. Muito interessante. 70 anos depois, e mais ainda, né? Então esse mote de pensar, olha, o porquê que a gente discute isso tanto tempo depois, e de tentar dar uma abrangência para a leitura de processos eleitorais, gente. Para cima de discutir partidos, ideologias ou personas, discutir mecanismos, como é que funciona essa, às vezes, confusão, né? E às vezes, vamos dizer, união entre o que é público e o que é privado nas administrações públicas brasileiras. É importantíssimo esse livro e esse tema. E veja, a gente trouxe 3 livros aqui. No né? fim de contas, e a complexidade do que a gente mostrou, né, e apontou é muito grande. Partida, é só ponto de partida, gente. E o resto é cara nos livros e muita vontade de aprender. É isso que a gente precisa, né? E às vezes para chegar a conclusões
né, não tão agradáveis ou mínimas, mas a história do nosso país, não só, né, essa história por cima, mas nos detalhes, nos mecanismos, com várias leituras, isso é fundamental para a gente conseguir avançar. Né, mais 70 anos. Mais 70 anos. Não é isso? Sem enlouquecer. Né? Beleza, gente? Beijo, gente. Boa semana para vocês. Valeu, Bons estudos. obrigado, até o próximo. Tchau, Conversa tchau. com a gente.